A paz do Senhor Jesus a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje é domingo, dia 12 de novembro. Nós vamos para a terceira parte de Mateus, capítulo 24, versículo 14. No versículo 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ponto. Então virá o fim. Quando o Evangelho, o Novo Testamento, o Novo, for pregado em todo o mundo, então vai acontecer isso aqui. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, Jesus está falando com os discípulos, falando que isso vai acontecer na terra de Israel, com os judeus. Mas automaticamente, acredito que só através dessa guerra você vê uma perseguição contra cristão. Em todo mundo, quando o cerco acontecer, eles vão matar crente. A gente já viu aí esses protestos aí contra cristão, que não tem nada a ver. Que o evangelho não tem nada a ver com a lei de Moisés. Nada a ver. Jesus nunca mandou a gente matar ninguém. Não existe nenhum versículo na Bíblia que Cristo manda eu odiar o meu inimigo, eu matar o meu inimigo. O cristão está fora disso aí, desse negócio aí. Então você vê, quando o evangelho for pregado em todo mundo, porque Jesus está dizendo, porque Deus vai levantar igrejas que pregam o evangelho, que pregam mais o evangelho do que Velho Testamento dentro de igreja. Essas igrejas da nova aliança irão pregar em todo mundo o evangelho, o amor de Cristo. Então vai vir a perseguição. Ele diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê entenda. Quem é essa abominação da desolação que o profeta Daniel profetizou lá em Daniel? Que ainda não aconteceu. Quem é? É o anticristo. O anticristo, que será o presidente do mundo, será um líder mundial, como diz em Apocalipse. Então o terceiro templo vai ser erguido, e lá no lugar santo, aonde ninguém pode entrar, só o sacerdote na lei antiga era assim. Mas ele vai entrar, porque a lei já não funciona mais para Deus. E ele vai entrar. E ali ele se vai declarar que ele é Deus. E aí os judeus não vão aceitar. Porque o judeu não aceita. Eles não aceitaram nem quando Jesus disse. Nem quando Jesus disse que, olha, vocês vão ver o Filho do Homem descendo. Eles espancaram Jesus. Então vai haver o quê? Uma revolução. Ninguém vai aceitar isso. E aí vai vir outra guerra. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver de sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olha só. Por quê? Porque vão matar a criança, vão esfaquear a mulher. Você não viu que só nessa aí o que aconteceu com as mulheres? Quem tiver grávida, coitada, eles não perdoam ninguém.
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que no inverno? Porque o inverno, você sabe que daqui para lá as chuvas vão estar mais fortes, o alagamento vai estar maior. E por que no sábado? Porque o sábado é o dia de descanso dos judeus. Eles guardam o sábado. Você sabe que existe igreja evangélica que guarda o sábado. Introduziram a lei dentro do evangelho, contaminaram o evangelho. Contaminaram. E isso precisa acabar, isso precisa. Esses ensinamentos misturados. Você vê que essas pessoas não têm o mínimo de entendimento. Jesus diz que ninguém põe remendo velho em vestes novas. Quer dizer, vai aumentar a rotura. Não combina, não dá certo. Tem igreja aí que guarda sábado. E quando chega sexta-feira de tarde, já não pega mais em dinheiro. Não trabalha mais. Isso é um absurdo, isso. Esse costume aí acabou para quem é de Cristo. Quem é de Cristo. Jesus disse quando derramou sangue, ou líderes cabeçudos. Jesus diz, eis que faço nova todas as coisas. Te decide, tua igreja é evangélica ou é mosaica, meu amigo. Para de enganar o povo com mentira. Jesus disse, por isso que eu falo, leia o evangelho, pessoal. Senão você vai ser enganado, ficar sendo enganado por aí. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de haver. Então você vê que a situação vai ser terrível. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? São os cristãos, são os convertidos a Cristo, que mora lá em Jerusalém, que ama lá a cidade. Por causa deles e por causa do mundo aonde tem cristão. Jesus está abreviando, Jesus está mostrando os sinais para a gente ficar atento. Ainda existe pastor aí que fica dizendo que essa guerra não tem nada de profecia. Falso profeta. Falso profeta, se saia desse tipo de gente. Os dias estão sendo abreviados, está sendo mostrado. Os sinais estão aí, a figueira é Israel. Estudaram tanto, se formaram, fizeram uma teologia barata, podre, e tem enganado os crentes. Cuidado, pessoal. Cuidado que vai chegar aqui, que a gente vai falar deles. Ele diz, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Só não engana porque o verdadeiro cristão ele tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito de Deus, ninguém engana ele. Então você vê falsos cristos. Como é que eu identifico um falso Cristo? Como? Jesus não está ali no chão, Jesus não vai aparecer aqui embaixo, não. Jesus vai vir de cima. Ele vem de cima. Quando Jesus apanhou dos judeus lá, dos chefes do templo. Você sabe por que esse templo foi destruído? Deus permitiu? Porque espancaram o filho dele. Porque bateram no filho dele. Jesus disse, olha, vocês vão ver o Filho do Homem descendo das nuvens. Então a gente sabe que Jesus não vai estar aqui nem ali, Jesus vai vir de cima. E ele diz, versículo 25,
Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque Jesus ele vai vir de cima. Nós vamos ficando por aqui. E o que eu quero que você entenda, crente, leia o Evangelho, leia pastores, líderes, ensina o povo o Evangelho, mas é completo. Não é só que Jesus é o Salvador, não, isso aí todo mundo sabe. Para de introduzir velha aliança na nova, porque não combina. Vocês são culpados das pessoas confundirem a gente com judeu. Então, Jesus ele está nos avisando. Cuidado com os falsos profetas que estão por aí adivinhando a vida dos outros, enriquecendo a sua custa. Cuidado. Jesus não mandou a gente, não existe dom de adivinhação. Não existe. Não existe. Nós vamos encerrar na outra parte. Então Jesus diz, no 26, se disserem que está ali ou no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque Jesus vai vir de cima. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Deus abençoe. Um bom domingo para todos.